Fala galera, começando mais um Business Plane, o podcast de negócio da iPlane, nossa escola de negócios aqui do Grupo Plenitude. Eu sou o Renato, tô aqui com os meus dois sócios, Lucas e Lucas, Pessoal, e hoje o nosso convidado é o Jefferson Ramos. A gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre relógio e muito mais, né, Jeff? Cara, Obrigado pela presença. te agradeço pela oportunidade. Estou feliz por ter a sua amizade. Você é um cliente que virou amigo. E vamos em frente, vamos conversar sobre relógios e sobre negócios também. Boa. Ô Jefferson, a nossa primeira pergunta sempre é pedindo para você se apresentar e contar um pouco da história da sua marca. Você consegue Certo. contar pra gente? Brevemente, sim. Eu sou Jefferson Ramos. Começamos a Relojoaria JJ há 15 anos atrás. Eu vendia relógios de porta em porta. Juntamente com a minha esposa, nós iniciamos. E foi um grande desafio. Montamos um box de 1 metro quadrado. Realmente era muito pequeno, só cabia 2 pessoas ali. E nós vendíamos relógios e outros produtos. Não é porque, paixão por relógio, não tem aquela história bonita. Ai, meu avô me deu um Foi uma relógio. Não, necessidade ali, você viu um foi uma produto. necessidade, porque eu havia quebrado em um negócio anteriormente, e esse negócio era de restaurante, e o que eu coloquei na minha cabeça foi: eu nunca mais quero trabalhar com nada perecível. E aí, dentre outros produtos, o relógio se destacou. Então tinha camiseta, perfume, era um verdadeiro muambeiro, cara. E sinto orgulho de toda essa Mas você não história. entendia nada de relógio? Eu não entendia nada de relógio. E aí montamos esse box, né? Dentro de uma galeria, era a última loja praticamente, e ali começou a acontecer esse Que negócio. região que era isso? Ermelino Matarazzo. Zona Um Leste. abraço para todo o pessoal de Ermelino Matarazzo. E depois fomos para um box mais à frente, depois uma loja de rua, e assim até chegar em um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, que é aqui na Vila Olímpia. Pô, bom demais, bom demais. Que marca que você Legal. vendia no começo? Cara, nesse início, eu vendia muitos relógios, assim, sem marcas Atlantes, sem marcas expressivas no mercado, Aham. né, era relógios, assim, que eu pagava R$ 40, 50 e vendia vezes 2 ali, voltava, comprava mais, e foi assim que começou a jornada. E eu trabalhava numa instituição financeira, passei a vender lá dentro também, descobri fornecedores que trabalhavam com produtos também originais, aí eu comecei a trabalhar, e a primeira marca que me serviu foi a Oriente. Demais. que legal. E quando você percebeu que você estava vivendo de relógio? Ou quando foi a virada de chave ali pra um patamar um pouco Uhum. maior? A virada de chave foi justamente com a demanda. Então, nós estávamos com todos os produtos, mas as pessoas vinham muito para relógio, e não para comprar o relógio, mas para consertar o relógio. Então aquilo ali foi sustentando o negócio por muito tempo. Então eu aprendi a consertar relógio, aí fui atrás de curso de relojoeiro, realmente é uma mão de obra muito escassa, não tem muitos cursos. E aí conheci um relojoeiro na Praça da Sé, em São Paulo, Bigode. E aí o Bigode me ensinou a mexer em relógio automático, mexer em relógio quartzo, fazer todos os consertos, os reparos, falou sobre as ferramentas que eu tinha que comprar. Eu fui atrás disso, e aí eu comecei a servir toda aquela região, e até hoje tem uma loja lá em Ermelino Ah, é? Matarazzo que tem um relojoeiro que serve ali o pessoal. E como que você foi aprendendo sobre as marcas? Foi se sofisticando intelectualmente? Olha, isso é bem engraçado, porque no início, o meu canal do YouTube é um dos mais antigos do segmento. É mesmo? É um dos mais antigos. Vai completar 10 anos agora. Vamos falar sobre isso também depois, sobre YouTube. E isso é um dos mais antigos. E aí eu não tinha nenhuma referência no segmento. Tinha muito canal gringo. E um canal brasileiro que é da New Look Time. Quem apresentava lá era o Tarcísio. Um grande abraço, o pessoal é amigo nosso também. E ele apresentava os relógios bem legais, mas assim, os canais gringos eu tinha mais referência lá. Só que eu ficava nervoso porque os caras muitas vezes estavam apresentando relógios com valores assim
infinitamente superiores aos que eu trabalhava, só que eles simplesmente só ficavam passando o relógio na frente da câmera. Mas eu falo, por que esse cara não tá falando nada sobre o relógio? Ele tem que falar alguma coisa. O relógio é feito do quê? O vidro, qual o material do vidro? Qual é o tipo de movimento que está sendo utilizado? Ele não fala nada, ele só passa o relógio na tela. E aquilo me despertou. Falei, não, eu vou começar a apresentar os relógios. Uhum. E aí eu comecei a apresentar. Não, esse relógio é feito em aço inoxidável, tem um vidro em cristal mineral, é resistente à água. E aí se tornou infinito e nós acabamos deixando uma marca registrada nesse aspecto. Pô, sensacional, sensacional, muito legal. Ô, Jeff, você pode falar um pouquinho dos números da JJ? Atualmente, Tipo, faturamento, vendas de relógios por mês, por ano, sei lá. posso falar sim, cara. Atualmente nós vendemos cerca de 200 relógios no mês, faturamento de 6 milhões no ano. A empresa está em constante crescimento, é um grande desafio tocar um negócio em crescimento e estamos buscando escalar, mas quando você ouve falar em escala, você só pensa em escalar o faturamento e esquece de outras coisas, mas você precisa escalar a cultura, você precisa escalar processos operacionais, tudo precisa estar muito bem estruturado, porque quanto mais a empresa cresce, mais de vidro fica o telhado, cara. Perfeito, Total. perfeito. Ô, Jeff, aproveitando que você falou de cultura, como que você consegue propagar a cultura de loja em loja, entre os funcionários? Na verdade, hoje, a nossa loja principal, ela fica localizada na Vila Olímpia. Uhum, Então, o que é cultura, né? É uma pergunta que eu faço e vem uma resposta muito simples na minha cabeça. Cultura é aquilo que os funcionários fazem quando você não está presente. Como que eles agem? Qual é a mensagem que você está deixando para eles darem continuidade no seu negócio sim. quando você não está presente? Como que eles agem com os clientes? Cultura é aquilo também que você não tolera. O que você não tolera no seu negócio? Que o seu vendedor seja áspero com o seu cliente? Então, é tudo aquilo que não tolera. Então, eu procuro sempre conversar muito. Eu Uhum, tenho um pilar principal na Relojaria JJ, que também faz parte da cultura, uhum, que é em relação à comunicação. A comunicação da Relojaria JJ ela tem que ser muito clara. E isso com todas as partes do negócio, com todas as partes interessadas. A comunicação ela tem que ser clara com os clientes, a comunicação tem que ser clara com os representantes, os parceiros comerciais, e a comunicação tem que ser clara com os colaboradores. Então, isso já faz parte da nossa cultura. Tendo comunicação clara, você consegue eh, tocar os assuntos, principalmente ali mais pontuais, de uma maneira mais leve. boa. Perfeito. Ô, Jeff, e falando até sobre esse assunto de escalar, de cultura, eu acho que existem várias alavancas dentro de um negócio que promovem escala. E uma delas é pessoa. Talvez a principal pessoa é o que faz escalar o negócio. E no teu ramo, assim como outros ramos de pessoas que estão nos assistindo, é um ramo que a pessoa, o colaborador ali, o seu vendedor, ele é um cara que ele tem que ser especializado. Porque quando alguém vai comprar um relógio, ou ele tem que se especializar, né? Quando alguém vai comprar um relógio, quando eu vou comprar um relógio, eu penso, cara, eu tô comprando não um acessório. Eu sempre tento atrelar isso a uma conquista, a alguma meta, algum momento. Até brinco que a minha desculpa pra comprar relógio é que eu tô marcando um momento. Legal. E aí, quando eu vou lá, eu quero ser atendido, eu quero que alguém me conte a história do relógio para que, enfim, faça sentido. Como que você treina seus funcionários para que eles aprendam sobre todo esse mundo que é um mundo infinito, parece, de conhecimento? Hoje o nosso site, ele é um site especializado. E é o que nós conversamos aqui anteriormente. O nosso negócio é ultra nichado. Então, são relógios masculinos, de pulso, determinadas marcas. É um negócio ultra nichado, mas que dentro desse ultra nicho existe um universo. E é o que eu falo para eles. Aí vai da parte da comunicação. Pessoal, vamos estudar os relógios, vamos entender sobre o produto, porque eles precisam de um alicerce, de uma base. A base precisa estar muito bem estruturada. É como subir um prédio. Você não sobe o prédio do piso para cima. Tem que ter um alicerce. Então, saber a história das marcas, saber o posicionamento da marca, saber principalmente para onde que a marca está indo.
o DNA de cada produto, porque no fim do dia, a maioria dos relógios vão ser construídos em aço inoxidável, com vidro disso ou daquilo, enfim. Depois vai ficar mais fácil a coisa. Mas ele precisa ter uma noção, ter uma base sólida. Então eu bato bastante nessa base. Conheça a história das marcas, saiba as contribuições que cada marca deu para a relojoaria, e tudo isso vai gerando um repertório. E o nosso site hoje é um site que realmente tem muito texto, e de maneira intencional, para ajudar o consumidor, para ajudar o colaborador. Então, qualquer produto que você for navegar dentro do nosso site, você vai perceber que tem assim uma descrição muito detalhada do produto. Então, é uma forma também, se ele tiver alguma dúvida ali na mesa em negociação, ele já tirar na hora com o cliente. E você falou de site, tem uma dúvida. Porque você está nesse processo de escala, né? Tá indo muito bem. Hoje, quantos por cento da tua venda vem de 100% digital e quantos de fato acontece ali na presencial? 90-10. 90-10. 90-10. E hoje nós estamos fazendo a reforma na loja justamente para poder aumentar esse número. A intenção é pelo menos dobrar, ter 20% de faturamento na loja. Pô, que legal. E isso vem da toda a sua produção de conteúdo? Você acredita que é por conta disso ou tem alguma estratégia de tráfego pago, mídia paga? Sim, existe a estratégia do tráfego pago, existe a questão da produção do conteúdo. Os clientes, os 10% que compram na loja, são clientes que nos conheceram através da internet. Então, eles muitas vezes não são de São Paulo, estão fazendo uma escala ali em Congonhas, fazem questão de nos visitar, e isso é uma grande honra, porque eles estão reconhecendo o nosso trabalho. Então, como forma de reconhecimento, de retribuição para eles também, eu procuro, na medida do possível, oferecer um atendimento à altura do que eles merecem. Ô, Jeff, e você começou num box bem pequenininho, né? Quando você viu essa oportunidade de entrar no online, como que foi isso? Foi justamente na questão que eu mencionei anteriormente. Na verdade, entrar no online foi muito mais que uma necessidade. Eu precisava mostrar o meu produto. E criar o canal do YouTube foi o primeiro passo. Né? Eu não tinha Instagram, TikTok, Facebook, não tinha. Tinha um Facebook na época. Só que assim, foi uma necessidade. Eu precisava mostrar o meu produto para mais pessoas. Caramba, o YouTube veio antes do... O YouTube veio antes do Insta? do Instagram. E aí depois, assim, conforme o negócio foi andando, contratamos algumas agências de marketing, e aí o negócio decolou, né? Apertamos os botões certos ali, porque tem a estratégia certa, existe, né? Só que não é uma receita de bolo. Eu acredito que no marketing digital são muitos testes que você precisa ser feito para o seu negócio, e aí você encontra aquilo que dá certo e repete mais vezes aquilo que dá certo. Então, a minha receita é essa. Você faz tráfego pago para venda direta ou para distribuição de conteúdo? E quanto dos seus clientes vem do orgânico do pago? Você sabe isso, não? Organicamente hoje é difícil mensurar, mas é uma grande parte, porque também nós estruturamos o site com uma empresa muito importante aqui no Brasil, e eles estruturaram o site para o orgânico. E hoje o nível de pesquisa no Google pelo nome da loja é elevadíssimo. Então os caras não procuram relógio, os caras procuram relojoaria JJ. Exato. E isso é muito legal. Isso, de fato, é um orgânico. Mas o orgânico e o pago, eles andam juntos. Um não anula o outro. Eu acredito que fortalece, né? tem que ter os dois. Então, o orgânico hoje, ele está muito bem estruturado, principalmente em relação a toda a produção de textos que a gente faz dos produtos, a toda a história que a gente conta. Então, tudo isso daí posiciona o nosso site organicamente. Legal. E seus clientes, eles são mais de São Paulo ou do Brasil todo? Brasil inteiro. Tem cliente no Brasil inteiro, cara. Isso é uma grande honra, porque você percebe, assim, que a internet não tem limites. Inclusive, nós já vendemos para mais de 10 países. Caramba, que legal. Então, é um pessoal que assiste a gente de outro país e
ganha confiança, paga na frente. A nossa empresa funciona como qualquer outra empresa. Então, para você comprar o relógio, você paga na frente. E os caras confiam numa boa e, assim, ficam super felizes e o negócio está indo dessa forma. E sempre nós pedimos também a questão da avaliação, porque é uma forma de ter uma chancela, né? Sim. O cliente ficou satisfeito, então ele está dando a nota dele ali, está emitindo a opinião dele. Ô Jefferson, e fala mais sobre isso. O seu site, a sua empresa é uma das mais bem avaliadas no Google, né? Como que você construiu isso? Como que você faz esse processo? Eu avaliei organicamente, sim. Eu lembro que acho que vocês até pediram, né? Manda uma sugestão de opinião ali, mas eu fiz, cara, por livre e espontânea vontade, porque eu fui muito bem atendido mesmo. Mas como que você faz isso? Então, na verdade, eu sempre olhei com muito carinho para isso, porque hoje eu coloco o cliente no centro do negócio. E quando o cliente ele comunica que foi bem atendido, possivelmente outras pessoas, possivelmente não, acontece de outras pessoas lerem aqueles comentários e comprarem a ideia. Hoje são mais de 2.200 avaliações no Google, sendo 5 estrelas, é um número que é expressivo, cara, é expressivo. Muito. Inclusive gera até desconfiança, né? Eu tive um cliente que É muito alto, cara. eu tive um cliente que realmente ele desconfiou. Ele falou, mas qualquer um pode maquiar esses números. Eu falei, eu não conheço quem maquiou ainda. Eu não conheço nenhuma empresa que conseguiu maquiar. No início você pode até pedir avaliação dos amigos, dos familiares, mas isso tem um limite. E outra coisa, cada pessoa escreve de uma É forma. verdade. Cada pessoa tem uma experiência, cada pessoa adquire um relógio diferente, um produto diferente. Cada pessoa tira uma foto diferente do produto adquirido. Então, para você realmente hackear isso, eu acredito ser impossível. Por enquanto, não consegui presenciar nenhuma empresa que conseguiu... E clicando no perfil da pessoa, você vê que ela tem outras avaliações, né? Dá pra ver. Exatamente, você vê as avaliações, você vai ler a linguagem da escrita, então tem Sim. tudo isso, não tem como mapear, hackear, na verdade. Uhum. E, Jeff, uma pergunta até sobre isso, né? Porque tem muita gente que tem um negócio e que vende um produto, e esse produto também é vendido por outros concorrentes. E aí acabam entrando quase como uma commodity. Só que você conseguiu se diferenciar. Você falou que as pessoas não procuram o nome do relógio, elas procuram Relojaria JJ, o nome da tua empresa. O que você diria para as pessoas que estão nos assistindo como uma receita, ou talvez uma estratégia, ou uma forma de pensar que vai gerar essa diferenciação de mercado? São escolhas, e é muito interessante a sua pergunta, cara, me fez refletir um momento lá atrás, onde eu tinha que definir ter que brigar por preço ou me posicionar como marca. E aí eu decidi me posicionar como marca, eu não quero ser o mais barato, mas eu quero ser o mais confiável. E isso me custou muito ali no início, porque muitas empresas queimavam caixa, vendiam um produto mais barato do que deveriam, mas essa escolha que eu fiz, ela me fez chegar onde eu cheguei hoje. Valorizando o cliente, porque o cliente é o centro do negócio, repetindo. Então, quando ele compra, ele está me valorizando, ele está acreditando no trabalho da Relojaria JJ, ele está acreditando no trabalho do Jefferson Ramos. Então, nada melhor do que valorizar ele na conquista. Como você falou, você adquire um relógio para marcar um momento especial, uma conquista especial, ou você adquire no seu casamento, ou você ganhou do seu pai. Então, todo relógio tem uma história. E eu procuro valorizar isso na comunicação quando o cliente adquire um produto conosco. Muito legal. Isso, eu acho que esse é o ponto principal aqui para quem tá escutando, que você falou sobre posicionamento, né? Você teve que escolher não ser uma coisa, não ser competitivo talvez no preço, ou mais competitivo no preço, para talvez ser o mais competitivo no ponto de experiência, de valorização. E eu tenho certeza que você domina o seu canal e você sabe quem é seu cliente. Você consegue identificar para quem você vende, o que ele busca. Agora, como que você transmite isso lá para quem tá na ponta, lá pro teu vendedor? Porque eu acho que transmitir o conhecimento sobre o relógio é mais fácil do que transmitir essa sensação, esse sentimento de valorização do cliente, da valorização da história. Qual que é o playbook que você tem aí na empresa? É estar próximo da equipe, cara. É realmente estar próximo da equipe, estar comunicando. É como eu falei, comunicação, cara, é tudo. Então, quando eu estou com eles, eu falo,
muitas vezes presta atenção no atendimento. E hoje nós atendemos em 2 pessoas na loja, né? Não fica apenas um vendedor lá. Então, um vendedor fica concentrado no cliente e o outro fica servindo. Então, eu tenho muito espírito de servir dentro da loja. Isso para todos, né? Da pessoa que trabalha limpando o chão até o cara que tem um cargo mais alto. Eu estou lá para servir. Então, fica prestando atenção. E muitas vezes, quando o cliente vem, eu falo muito pouco sobre o relógio que ele está, que está sendo adquirido. Então, é trabalhar a escuta ativa. Uhum. Então, perceba o que o cliente está falando, faça perguntas para gerar essa reflexão, para entender o motivo pelo qual ele está adquirindo essa peça. E assim que ele adquirir, valorize essa conquista dele. Muito bom. Então, é simples, eu acho que não tem Muito muito bom. mistério. E tá tudo ligado à comunicação. Uhum. Trabalhar a escuta ativa e fazer as perguntas corretas. No caso, eu vejo você falando isso, eu penso que vendas é exatamente isso, né? Vendas é você Exatamente não, isso. não é empurrar o produto pro cliente. É Sim, você total. entender a necessidade dele e entregar o melhor que ele pode adquirir. Exato, é como você falou em relação a commodity, o cara pode comprar Seiko em qualquer local do país, cara. É O cara, verdade. muitas vezes, ele deixou de comprar um Seiko no shopping da cidade dele para comprar na JJ, porque eu gravava um vídeo falando, agradecendo ele por ele ter comprado lá. É verdade. E não foi uma vez só. Mas isso daqui é o quê? É criação de marca, né? Mas até chegar aí, leva tempo. Hoje, é o que eu falo, eu posso falar tudo sobre o meu negócio para você. Você pode montar uma relojoaria, só que você vai ter que construir a sua história. Sim. Você é o Lucas, você vai ter que construir. Não, é o Lucas, é isso daqui. Você tem a sua identidade. Eu tenho a minha identidade, o meu concorrente tem a identidade dele, e eu acredito que tem espaço para todos, cada um da sua maneira. Mas todos conseguem performar, ainda mais agora, que é o momento que o relógio, esse ramo realmente está numa ascensão absurda, né? São muitos influenciadores Uhum. falando sobre relógios, são várias polêmicas, enfim, e o momento está realmente muito forte na relojoaria. Uhum. Legal. Ô Jefferson, e indo para produção de conteúdo, eu te considero um excelente produtor de conteúdo. Você faz conteúdo com qualidade, frequência no YouTube, no Instagram. Tem mais alguma rede, não? TikTok, né? TikTok você faz? TikTok, TikTok. sim. E, cara, como que você organiza isso? Como que você faz isso? E também existe um movimento de donos de empresa gerarem conteúdo para as suas próprias empresas. Os donos são normalmente os principais influenciadores. O que você acha disso também, assim? Pô, eu acho que isso é legal demais. E é uma tendência que eu não sabia que existia, e comecei lá atrás, e essa tendência me parece assim, são 2 anos pra cá que o pessoal está falando nisso. E eu, assim, de novo, há 10 anos estou fazendo a mesma coisa. E dá super certo. Por quê? Porque você cria uma identidade. E eu não abro o Instagram somente para ficar postando vendas de relógios. Então eu coloco ali, na medida do possível, o que eu estou fazendo, para onde eu vou, porque tudo comunica. O ambiente que você está, as pessoas que você está conversando, tudo comunica. Então, e para produzir esse conteúdo, realmente assim, eu nunca fui perfeccionista. Se eu fosse, eu não chegaria onde eu estou. Boa. Eu sempre penso que é melhor ser constante do que ser perfeito. Tá. Então, realmente assim, posta o conteúdo, o vídeo não vai ficar bom. Se eu olhar todos os 10 anos produzidos, eu vou encontrar defeito em todos os vídeos que eu produzi, mas eu estou sempre procurando aprimorar. Vou melhorar no próximo. E aí no próximo vai faltar alguma coisa. E no próximo melhor e assim vai. Eu não procuro perfeição. Eu acho que tem que fazer. Então, para o influenciador que está começando agora, que trabalha com um produto que está à frente da empresa, apenas faça. Coloque a cara ali para fazer. A audiência é baixa. Hoje nós temos, eu não sei, 60 mil seguidores, 69, não lembro. Somente no Instagram, mas eu comecei com 0. Né? Exatamente. Eu não tinha audiência e eu fazia o conteúdo e o conteúdo era para poucas pessoas. Hoje o Stories chega a 5 mil, 6 mil, 7 mil pessoas. É muito engajado, né? É engajado, é um número alto. Né? É muito engajado. Pelo tanto que eu tenho de seguidores, né? Mas
E hoje você imagina 6.000 pessoas, cara, imagina colocar 6.000 pessoas num espaço. Exato. São muitas pessoas. Às vezes a pessoa assim muita fala assim, gente. o meu só são 100 pessoas visualizando o meu conteúdo. Aí se sente desmotivado. Uhum. Aí eu falo, pô, são 100 pessoas, cara, que está prestando atenção É bastante no gente. que você está falando. É muita gente. Coloca 100 pessoas aqui dentro dessa sala. Sim. Se comunicar direitinho, você vai converter. Então, apenas faça, né? Não procure perfeição, não. Boa. Legal. Mas hoje existe um processo também? Tipo, você posta X vídeos por dia, por mês? Você cria calendário editorial ou não? Esse é o caminho da escala. Esse é o caminho da escala. Eu acredito que quando a gente fala em escala de negócio, a gente precisa escalar conteúdo. E eu sempre Pô, interessante isso. Adorei. trouxe muito. Essa frase foi boa. Eu trouxe muito pra mim, assim, sabe? Então, eu gravo, eu edito, eu posto, e isso chegou num limite que realmente não tem como mais ser assim. Uhum. Hoje eu preciso de uma pessoa para editar, uma pessoa para capturar. Não que eu seja o bonitão, que eu vou chegar só para gravar, mas o negócio tomou uma proporção que tem que ser dessa forma. Sim, sim, Não é vaidade, é uma questão de estratégia. com certeza. Sim. Sensacional. Isso é bom porque aí você não vira gargalo do processo, né? Gargalo do processo. Você falou uma coisa muito, assim, essencial. Você não pode virar gargalo do processo. Exato. E quando você cria os conteúdos, eu vejo que os seus conteúdos, e aí eu queria saber se isso foi proposital ou não. Mas antes de eu ver o seu conteúdo, eu acho que tem uma coisa que é muito boa, que eu consigo prever algumas coisas que você vai falar. E por que eu acho que isso é muito bom? Porque isso é criação de marca. Legal, é verdade. Então quando eu penso... Eu não sabia É disso. verdade, é verdade. Tanto é que assim, quando eu vejo lá o teu conteúdo, eu imagino palavras que você vai usar. Cavalheiro, máquina. É verdade. Eu imagino isso. E eu acho que essa previsibilidade que eu tenho do teu conteúdo é porque você já ocupou um espaço na minha cabeça. Porque a frequência fez ocupar esse lugar na minha cabeça. Eu acho que isso, quando você imagina um McDonald's, em qualquer lugar do mundo, você já verdade. imagina como vai vir o lanche, já imagina como é o espaço. Isso é frequência, isso é posicionamento, isso é construção de marca. Agora eu quero saber se isso foi proposital, se esses jargões que você usa foi proposital ou é você aquilo. Assim, são jargões, são usados de forma proposital e sou eu também. É essa forma que eu me comunico. Foi até engraçado na hora que eu cheguei hoje. Eu falo, cavalheiro. Então, são vários locais que eu chego assim, os caras, e aí, cavalheiro? E é legal, mas assim, é uma forma respeitosa de se direcionar ao outro homem, né? Boa. Eu falo, fala, meu amigo também costumo falar, mas é uma forma respeitosa. E eu sempre fui procurando repertório de palavras, né? Eu era o louco do sinônimo, porque eu não gostava de ficar repetindo as palavras Boa. quando eu ia descrever um relógio. Então eu ficava ali buscando um sinônimo. Então, Eu ia até perguntar isso. Porque você também é um excelente comunicador. Eu ia Então, perguntar se isso era natural eu sempre fui... ou treinado. Não é treinado. É treinado. Eu fiz um curso de oratória para aprimorar, mas Interessante. assim... E é legal esse insight do curso de oratória, porque eu falei assim, onde que eu sou bom? Eu fiz uma autorreflexão. Falei, cara, eu sou bom e eu gosto de comunicar. Muito bom. Eu sou bom nisso. E, infelizmente, a gente carrega na nossa cultura que quando você reconhece algo que você é bom, isso soa como soberba. Pois é. Mas não é soberba. Nada. Você É. tem que reconhecer o seu talento Exato. e você tem que potencializar. E aí eu falei, eu preciso potencializar onde eu já sou bom. E aí eu fui fazer o curso de oratória. E, cara, descobri muitas coisas, melhorei demais lá, ganhei até um troféuzinho. Mas assim, eu fui aprimorar ainda mais a habilidade. E eu tenho essa sede de conhecimento. Eu estou sempre buscando estudar, não estudo formalmente, mas eu estou sempre buscando conhecimento todos os dias. Então você acha oratório importante. Ah, sem dúvida. De novo, comunicação. Comunicação clara. Eu acho que a comunicação hoje é minha arma principal. Isso não foi combinado, mas em breve teremos aqui no iPlane um curso de oratória. Não combinei com você verdade. isso, mas Nossa, aqui que tem um legal, curso de cara. oratória na nossa empresa Ô, também. Jeff, e quais pessoas você busca se inspirar na sua criação de conteúdos? Alguém que você segue, que você acha que se comunica legal também? Tem um cara que chama Ted Baldassarri. Esse cara é animal. E ele começou há pouco tempo, são 7 anos, Do que ele fala? sobre relógios. Sobre relógio? É.
O TED começou há 7 anos e assim, ele explodiu nos Estados Unidos. E é um cara que hoje ele vende Rolex, vende Omega, vende Seiko, Uhum. tem uma baita loja com o próprio nome. E ele se comunica muito bem. Ele é um cara que as filmagens dele, assim, é um absurdo. Então eu me Legal. inspiro muito nele. O meu conteúdo é muito inspirado no conteúdo do TED. Pô, Boa, muito legal. legal. Sabe uma coisa que eu percebi nas suas falas? Você faz uma coisa que a maioria das pessoas não fazem e é quase que uma receita de bolo na minha visão. É olhar as tendências do mundo. O que tá acontecendo lá fora e o que eu consigo importar pro Brasil. Então você falou que lá atrás, quando você começou a olhar quem produzia conteúdo no YouTube e eram os gringos produzindo de uma forma que você achava que poderia ser melhor. Você foi lá e aprimorou. Você não criou algo, você aprimorou algo que já existia. Exatamente. Agora sua referência foi mais um gringo que começou há menos tempo que você e que provavelmente já deve estar modelando muita coisa ali dele. E a maioria das pessoas, elas querem criar tudo do zero. Criar algo que não existe. E aí eu vejo que elas perdem muito tempo nesse processo de buscar algo inovador. E às vezes inovar é só melhorar o que já existe. Pô, Às vezes inovar é pegar Exatamente. algo e realmente colocar a tua identidade. Anota essa aí, galera. É isso. Anota essa. Isso daqui foi uma aula. Exatamente. Eu não invento mais nada. Não invento absolutamente nada. Tudo o que eu crio é em cima do que já deu certo. Hoje eu coloquei uma pessoa específica somente para olhar analytics. Todos os analytics. Então, YouTube. Qual vídeo está performando nos últimos 28 dias? Qual que está performando? Qual o posicionamento dos últimos 6 meses, de um ano? Dali eu já tenho ideia. Então, muitas vezes você consegue também entrar nesses canais e verificar quais são os assuntos que estão sendo comentados lá fora, que está tendo grande engajamento com o público e você consegue trazer na sua linguagem. Sim. Então, você não precisa inventar a roda. É só realmente se inspirar e colocar a sua identidade. Pô, e acho que mais um ponto aqui, o baita insight, inclusive a gente tem que começar a aplicar isso. Você tem uma pessoa, então, que é responsável por literalmente criar um processo em cima dessa criação de coisas novas, essa inovação. Essa pessoa até ontem era eu. Mas hoje, ontem mesmo, coloquei uma Boa. pessoa, eu falei, cara, eu preciso que você olhe para isso. Caramba, que legal. Mas assim, até o presente momento foi eu. Assim, Poxa. olhando... Porque para vender mais na internet, você tem que olhar dados. Com certeza. Se você não olhar os dados, como que fica? Então, uma dica para quem tem site. Vai lá no Analytics, quais são os produtos que estão sendo mais visitados? Quais são os produtos que estão sendo mais adicionados no carrinho? Ah, tá bom, são esses. Então você sabe que aqueles 5 produtos está sendo mais visitado. Cria conteúdo para aqueles 5. Para que você vai criar, sabe? Sim, sim. Por que você vai querer inventar coisa da sua cabeça, criar uma... Não, vai naqueles produtos que já está sendo mais visitado. Tira fotos melhores daquele produto, faça uma descrição melhor daquele produto, entregue mais naquele que está sendo mais visitado. Logicamente que você tem que trabalhar também os que não está tendo boa performance, Sim. mas uma maneira de performar ainda mais o que está dando certo é olhar os dados. Interessante. Muito bom. Ô, Jeff, a gente falou anteriormente sobre posicionamento de uma marca profissional, né? Mas indo para a marca pessoal, qual que é a importância desse posicionamento e o relógio? Ele é importante para isso? A forma como você se veste é importante para isso? Sem dúvida. Eu acredito que as pessoas que compram da Relojoaria JJ, a última coisa que elas compram, de fato, é o relógio. Elas estão comprando a forma como eu estou vestido, o ambiente que eu estou, como eu estou falando, para depois comprar o relógio. Então, a vestimenta no homem realmente faz toda a diferença. Logicamente, eu não vou julgar um cara se ele é confiável ou não, apenas pela marca de relógio que ele está usando. Isso não faz parte do meu caráter, mas a forma como se veste realmente influencia demais. Boa. Ô, Jeff, aproveitando que você falou de marca, né? Eu tô sem relógio por causa do Renato. Por causa de mim, não. Porque eu tenho um relógio Tommy. Não vem. Tem um relógio Eu Tommy. tenho um relógio Tommy, mas eu não faço parte ainda desse universo do relógio. O Que eu tô pessoal vai me começando a entrar julgar, né? agora. É brincadeira, é brincadeira. Mas é que o Renato me contou, me ensinou, na verdade, que geralmente marcas de roupa
não são marcas tão reconhecidas assim de relógio específico, né? O que Realmente, você acha sobre isso? realmente. E no mercado existem, na verdade, assim, 99% dos influenciadores realmente eles são contra Uhum, essas marcas. Eu faço parte do 1% que sou a favor. legal. Porque toda marca tem a sua relevância. E se você tem um Tommy, certamente ele fez ou faz parte da sua jornada. Ou Uhum, você ganhou, ou você comprou com o seu primeiro salário. Então ele tem um valor estimativo para você. sim, tem uma Se- história, né? Tem uma história. E se hoje ele já não faz sentido, está tudo certo. Quer Uhum, comprar um Seiko, um Citizen, um Bulova, está tudo certo. Mas esse Tommy, essa marca, ela não pode ser desprezada simplesmente por não ser marca de relógio. Qualquer coisa que o cara use no pulso, até mesmo um Apple Watch, tem o seu valor. sim, sim. Porque em determinado momento, se você achar que aquilo não faz mais sentido para você, você vai sentir falta de ter algo no punho, e aí você vai comprar um relógio e vai procurar realmente se especializar. É a porta de entrada para a relojoaria. Então eu Uhum, acho que cada marca tem seu valor. E quem critica essas marcas, porque criticar é muito fácil, gente, Uhum. né? sim. Igual esse relógio, ele tá pronto aqui, ó. É um relógio que tá pronto. Então, você vem, você olha aqui e fala assim: ah, mas esse ponteiro com a bolinha vermelha não está legal. Os caras poderiam ter feito azul. E cada produto tem um porquê, Uhum, né? É... E você só chegar e criticar é muito fácil. Agora, o difícil é você fazer igual eles fizeram. Então, quer criticar? Tenha performance igual os caras. Esteja presente na vida de milhares de pessoas como os caras. Caso contrário, você só tá criticando por criticar, tá sendo falastrão. uhum, sim. E acho que você tocou num ponto muito interessante sobre o Apple Watch, que acho que muitas pessoas que usam não é nem por ser bonita, é por ter várias funcionalidades ali que você consegue usar ao longo do dia a dia. Passo, frequência cardíaca, exercício, monitorar isso, né? Como que você vê essa concorrência com os relógios clássicos? Não tem concorrência. Até isso eu ia perguntar também. Ensina pra galera. Apple Watch é relógio. Que também tem 99% das pessoas também que trabalham com É um isso. gadget. É um gadget, né? Na verdade, assim, é um produto de tecnologia. Não é um relógio. Eu acredito que o Apple Watch ele seja mais direcionado para um ambiente mais esportivo. Então, você vai Uhum, praticar um esporte, você quer marcar o seu pace, marcar a isso. quilometragem, marcar quanto que você perdeu de calorias. Ele tem o seu valor. Você quer dormir com um relógio para saber qual a qualidade do seu sono. Ele tem o seu valor nesse aspecto. Mas visualmente falando e historicamente, assim, é um produto que ele é feito para se tornar obsoleto. Porque se você compra um relógio hoje em 2025, um Apple Watch, daqui a 5 anos, provavelmente, o sistema operacional já Uhum, não vai funcionar com a mesma agilidade, com as mesmas funcionalidades, porque vai ter um sistema mais moderno. sim, sim. Já o relógio, qual que foi o objetivo? Para que ele foi feito? Para ler as horas. Uhum, Vão se passar 100 anos e ele vai continuar te dando as horas. Então, o Apple Watch tem isso, né? E na questão do estilo, na minha percepção, essa é a opinião do Jefferson, eu uhum. acho que não cai bem com terno. É um relógio voltado Sim, mais total. para um ambiente esportivo, mais despojado, mais nesse sentido. Uhum, Mas também tem o seu valor. legal. E falando até em relógios, assim, você comentou sobre, às vezes, o Tommy é o relógio que... Vai ser o primeiro relógio do cara que ele vai pôr e ele vai depois querer entrar numa marca um pouco mais clássica, uma marca que não que é focada em relojoaria. É, para quem tá começando, o cara tá começando agora, ele quer um primeiro relógio dele. Quais marcas algumas marcas que você orienta, assim, ele quer gastar até 3, 5 mil reais num primeiro relógio? Você já falou até a marca aí sem querer, Oriente. Oriente é uma excelente porta de entrada, porque a Oriente é uma empresa tradicional, é uma empresa consagrada que fabrica, é a porta de entrada para os relógios profissionais. Uhum, Então hoje, a partir de R$ 1.000, você tem produtos que entregam realmente assim, um absurdo, entregam um relógio realmente relevante. Por que que eu não vou indicar Tommy? Por que que eu não vou indicar outras marcas fashion? Porque realmente, assim, não faz sentido para o cara que começou a aprender um pouquinho mais. uhum, Mas se você não sabe
sobre relógio, vai lá e compra, está tudo certo. Se a sua esposa, ela vai lá na loja, acha bonito e leva para você, ela não tem informação, está tudo certo. Eu acho que nenhuma marca deve ser criticada. Mas para indicar relógios porta de entrada, é Oriente, é Seiko, é Citizen, é Bulova, né? Essas marcas são realmente relevantes dentro do mercado mundial. Você falou do Oriente, e você falou que a primeira marca que te deu a oportunidade de trabalhar uma marca mais estruturada, e até focada talvez só em relógios e mais conhecida foi a Oriente, né? Sim, Como sim. foi essa história? Como que começou isso? Valmir, o vendedor, foi lá, cara, e a gente tinha uma lojinha assim que eu costumo dizer que ele acreditou na gente quando a gente era desacreditado. E não tinha expositor, eu falei, pô, só posso comprar 6 relógios, cara. Ele, não, eu vou abrir para você o cadastro aqui. Aí abriu o cadastro. Mas eu não tenho display, Valmir. Ele falou, não, eu tenho aqui no meu carro, trouxe do carro, colocou lá. É o meu vendedor. E de lá para cá, eu tenho um relacionamento muito próximo com a Oriente. Então hoje, recentemente eu gravei com o Rodrigo, que é um dos diretores da marca, e ele é o diretor de produtos. Então, todo relógio passa pela mão dele, da equipe dele, antes de ser fabricado, e ele geralmente nos dá o privilégio de, ô Jefferson, olha essa novidade aqui. Então, muitas vezes, o relógio chega no mercado, mas eu já tenho acesso um pouquinho antes, por conta do relacionamento que nós desenvolvemos ao longo dos anos. E eles valorizam demais o nosso trabalho, é uma parceria sólida, é uma parceria construída com muita seriedade, com muita verdade e com muita lealdade. Pô, que legal. E eu até vi você falando no seu Instagram, esse foi polêmico, eu acho. Ele já até sabe, já. Fala aí. Que era entre duas marcas, né? Acho que é legal você contar. Era Oriente ou Rolex, né, que você tava falando. Oriente ou Rolex? E aí, qual que eu prefiro? Qual que você prefere? Oriente, é claro. Boa. Cara, sabe o que eu penso sobre isso? Eu penso o seguinte, acabamos de contar a história. Qual foi a marca que me serviu lá atrás? Qual é a marca que eu tenho acesso para poder servir os amigos e clientes? Qual é a marca que eu estou crescendo na vida juntamente com ela? É a Oriente. E por que falar que Rolex é a minha predileta? Só porque é um produto mais caro? Só porque é um produto que tem um... Não, para mim, eu prefiro Oriente. E, cara, vai ter um monte de gente que vai ser contra, mas essa é a minha percepção. Eu posso preferir alguma coisa? Não. Claro que certeza. pode. Opa, então eu prefiro Oriente. É sobre isso. Eu valorizo quem me valoriza. A minha grama é mais verde que a grama do vizinho. Eu não vou ficar olhando para o lado, ai, Rolex. Lógico, Rolex é uma marca aspiracional que tem, assim, uma relevância gigantesca dentro do universo da relojoaria. Com várias contribuições, com vários relógios, assim, que marcaram época. Ela se posiciona de uma forma excepcional, com os melhores do mundo. Então, o cara escalou o Everest, opa, vem pra cá. Você é Rolex, você chegou no topo do mundo. O cara atravessou o Canal da Mancha a nado, não, vem pra cá. Coloca um Rolex no pulso. Então, eles procuram estar no punho dos melhores do mundo. Sim. E isso é muito legal, é um baita posicionamento, né? Agora, se perguntar pra mim o que eu prefiro Oriente, por essas questões, por valorizar quem me valoriza. Muito bom. O Jefferson, recentemente, falando em polêmica, né? Isso. O Flávio Augusto, né, empresário aqui que acho que todo mundo admira, fez um comentário negativo sobre quem usa Seiko, por exemplo. Como você interpretou essa situação? O Flávio Augusto, eu tenho um profundo respeito e admiração por ele. Eu tô de Seiko aqui hoje, hein? Tá de Seiko hoje? Então eu vou julgar você, falar que você não, né, não é de confiança. Então, assim, o Flávio Augusto, eu tenho um profundo respeito e admiração por tudo que ele construiu no universo do empreendedorismo. É um cara que trouxe muitas informações. Eu, basicamente, estudei muito o Flávio Augusto e diversas decisões que eu tomei na minha empresa foram baseadas no que eu escutei ele falar. Então, eu tenho um profundo respeito e carinho por ele nesse sentido. Só que ali naquele vídeo ele realmente fez um comentário muito infeliz. Ele estava bem à vontade e aquele comentário que ele fez infeliz sobre Seiko,
que falando que se o cara tiver com um Seiko num punho, eu não deixo o meu dinheiro com ele. Ou seja, transmitiu que um cara que usa Seiko não é confiável. Mas a marca, ela é muito maior que o Flávio Augusto. Nós estamos falando de uma marca que tem 140 anos de história. O Flávio Augusto, por mais que ele seja um empreendedor aí realmente relevante no universo mundial, ele tem muito menos. E ali ele desprezou todo mundo, inclusive os alunos da escola, que ele tem uma parte ali da receita que ganha dinheiro também, que é o da WhatsApp. Você acha que todos os alunos da WhatsApp têm condições de utilizar um relógio de 2 milhões? Não. Quanto que é uma mensalidade da WhatsApp, por exemplo? Então a gente coloca isso daí no papel, você vai ver. Pô, a mensalidade da WhatsApp é, R$ 1.500 por mês. Esse cara tem condições de usar um relógio de 2 milhões? Não. Então, muitas vezes, ele vai usar um Seiko de 5, um Seiko de 10, e vai estar com um relógio que é manufaturado, verticalmente integrado. Ou seja, é uma empresa que é uma empresa internacional, está em diversos países, é uma marca que nasceu como marca de relógios, e é uma marca que tem tecnologia própria para fabricar os seus próprios movimentos. Então, ele realmente foi muito infeliz, enfim. Mas vamos em frente, cara. A Seiko não precisa dele, ele não precisa da Seiko e está tudo certo. E eu acho Bom que até talvez ele fez esse comentário porque talvez ele nunca tenha sido apresentado pra Seiko. Talvez ele não saiba que a Seiko tem toda essa história, né? E aí só seja aproveitado para outras marcas. Aí por isso que veio esse comentário. Exatamente, ele não foi apresentado da maneira correta. Inclusive, eu me coloquei à disposição para apresentar a marca para ele sinalizou ali, mas eu acho que só foi para fazer panos quentes mesmo. Realmente, ele não tem tempo para me ouvir, nem vai me ouvir, enfim. Tá tudo certo. Vamos postar esse corte aqui pra Esse vai dar corte, hein? pra chegar nele também. Ô, Jeff, e voltando um pouquinho, você tinha falado que um bom empreendedor tem que ter uma boa oratória, né? Quais outras características que você vê que um bom empreendedor tem que ter? Olha, tem que ter fome, cara. Tem que ter fome. Porque muitas vezes você vai ser desencorajado dentro da sua própria casa. Então, você tem que acreditar no seu sonho. Você tem que acreditar no seu objetivo. Parece até meio romântico falando essas paradas assim, meio clichê, mas a verdade é essa. Você tem que cuidar da sua aparência. Logicamente, se você... Em qualquer local, acho que cuidar da aparência é relevante, né? Com certeza. Principalmente para quem trabalha na internet gravando vídeos. Você tem que investir numa oratória e o principal, vender a verdade. Nada além disso. Não precisa, sabe? Vende a verdade. Seu produto é igual eu vejo os caras falando sobre relógios falsificados. Cara, cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Cada um compra o que quer. Desde que o cara que venda para você aquele produto como falso. Ele fala assim, ó, esse produto é falso. Sim. Você vai comprar? Se você compra sabendo, tá tudo certo. Exato. Agora, e é problema seu também. Não sou a favor, mas é um problema seu. Mas eu não gosto de mentira. Acho que a verdade no negócio, aliada à comunicação e à apresentação, é essencial para o empreendedor. Boa. E eu vou até além, eu acho que não só para o empreendedor, né? Mas tem muita gente que trabalha em uma empresa, algum dia quer empreender, mas ele também ele é desencorajado dentro do time, é desencorajado dentro de casa. As pessoas, ele tem fome, ele quer Entendi. trabalhar mais, mas as Tudo. pessoas ao redor dele falam, cara, pra que você vai trabalhar mais? Pra que você vai entregar mais? Você tá trabalhando para deixar o outro cara rico, né? E no fim do dia, eu acho que todo mundo, o empreendedor ou não, ele trabalha para si mesmo. Então ele pode... Se ele quer entregar mais, ele tá se desenvolvendo, ele tá ganhando competência, ele tá ganhando corpo ali pra se desenvolver, pra migrar. O cara vai fazer um curso pra ganhar uma evolução na carreira dele. E tudo que você falou de fome, eu acho que se resume a todo mundo. Todo mundo quer crescer na vida, acho que tem que ter fome. E acho que você conseguiu resumir bem isso. Sobre a falsificação, que você comentou que é contra, falou da verdade, eu acho que o pior da falsificação, na minha opinião, é que a pessoa ela tá mentindo pra ela mesma. Para ela mesma. Ela pode colocar um relógio no pulso e descer de uma Mercedes, de uma BMW
E todo mundo tá ao redor fala, esse cara é empreendedor, ele tá com um Rolex original. Mas ele tá sabe mentindo que é pra ele. mentira. Ele não vai estar confortável com Muito o legal isso. próprio, com a própria mentira que ele tá vestindo. E isso já faz parte também da questão do caráter. Eu penso assim, Boa. né? Total. E não sobre falsificação, mas tem uma linha que são relógios que são muito parecidos. Ou até relógios que são modificados para ficar parecidos com modelos de certas marcas. Então eu vejo direto lá no meu Reels empresas da Europa que fazem Seiko, só que muito parecidos com Day-Date, com Aquanaut. Como que é esse mercado? É homemade que fala? Não, você falou de dois mercados. Você falou do mercado de customização Uhum. e você falou do mercado de homemade. Então eles falam que, vamos falar sobre o homemade, são homenagens que eles falam. Uhum. Então eles fazem homenagem às marcas. Eu penso o seguinte, toda marca ela cria uma identidade de produto. Vamos pensar aqui, BMW. Se você pegar uma BMW de 10 anos atrás, tirar o símbolo da frente, você vai conseguir identificar que é uma BMW porque ela tem uma identidade própria. Uhum. Uhum. Da mesma forma que os carros da Volkswagen tem aquela linha de design. E existem marcas que simplesmente se apropriam daquela identidade sua e colocam o nome dela. Querem tomar vantagem, eu acho que é vantagem, porque eles não estão gastando, não estão investindo tempo em pesquisa e desenvolvimento de produto, estão simplesmente fazendo cópias de outros. Eu, particularmente, eu não uso. De novo, cada um com os seus problemas. Eu não uso. Em relação à customização, realmente existe. Só que os relógios não são oficiais. Existem empresas especializadas somente nisso. Então você monta o relógio da forma que você quer. Você compra o mostrador de uma cor, compra os ponteiros, compra o movimento, compra o bisel, compra a caixa. Então você monta o relógio da forma que você quer. Então nós já chamamos isso de Frankenstein. Então é um relógio que praticamente foi todo modificado. Uhum. Entendi. E vou fazer uma polêmica, então. A Tudor é uma homenagem à Rolex, apesar de serem do mesmo grupo? Não, não. A Tudor, cara, ela é uma empresa da Rolex e é altamente tecnológica. Os produtos, eles têm uma identidade própria. Quando você olha um relógio Tudor, você consegue identificar que aquele é um relógio Tudor e não é um Rolex. Então, a Rolex, quando ela quer apostar em alguma coisa, ela não vai apostar em um Rolex, ela aposta no Tudor, por ser um produto ali, por exemplo, vou colocar um relógio com um mostrador rosa. Então, ela não vai pegar e de repente fazer um monte de Rolex com um mostrador rosa. Vamos tentar fazer aqui no Tudor, vamos ver se dá certo. Porque Uhum. a Tudor é realmente para dar esse dinamismo maior. Além de ser uma empresa altamente tecnológica, assim, a porcentagem é elevadíssima de tecnologia que fabrica o relógio. Então, o relógio, basicamente, ele vai passando numa linha de produção assim, e a maior parte dele é construído por robôs. É uma coisa absurda a fábrica da E o Tudor. status é bem alto também, né? Sim, e é um status legal, é o cara que quer se posicionar com um relógio ali na faixa a partir de 25 mil, é um relógio que entrega muito, movimento próprio. Eu acho que o que você tem que analisar na hora de tomar a decisão para comprar um relógio, assim, hoje, se você quer entrar com o pé direito, você tem que fazer 3 perguntas básicas. A primeira pergunta é, essa marca, ela é uma marca de relógio? Ela nasceu para isso? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, é uma marca internacional? Ela está em mais de 70, 80 países? Mais de 50 países, vai? Uhum. E a terceira pergunta é, ela fabrica os próprios movimentos? Que é o mecanismo do relógio? Se ela tiver essas 3 entregas, é um relógio relevante. E a Tudor, ela preenche esse checklist. No checklist. E a Tudor é muito legal, né? Ver, porque ela cresce e eu já vi Tudor dentro da loja da Rolex. Então, dentro da loja da Rolex tinha uma loja da Tudor
e agora também tô vendo lojas só de Tudor em alguns lugares. E vem crescendo muito, mas eu já vi gente falando, eu já vi gente com uma opinião contrária nesse sentido. Mas eu concordo contigo, eu acho que é uma baita marca. E, e eu particularmente gosto muito do Black Bay da Tudor. Ah, muito legal. Eles falam que a Tudor é o Rolex pra quem não tem dinheiro. É. Não, Boa. enfim, é um baita relógio, entrega, vale a pena. Ô, Jeff, por que o mercado de relógios tá tão em alta assim? Tá tão hypado? Cara, eu não sei explicar o motivo pelo qual, mas começou muito esse lance de posicionamento, e aí a galera vem falando da forma como se vestir legal, transmitir credibilidade, e aí vem uma galera também falando sobre relógios. O mercado hoje, assim, durante toda a minha vida, vive o melhor momento na minha percepção. Chega a ser quase, algumas marcas, um investimento, né? Sim, Porque valoriza, né? valoriza. Marcas como Rolex é investimento, né? Como o próprio o Seiko não desvaloriza, é o Toyota dos relógios. Não desvaloriza, é um produto que você pode comprar, assim, que você vai chegar em qualquer lugar, vai ser olhado como um cara que entende de relógios e vai estar muito bem ali com o relógio Seiko. Muitas pessoas falando, eu fui para a Suíça esse ano e quando eu cheguei lá, cara, eu percebi que o Brasil realmente ele está engatinhando, é engraçado, né? Eu trabalho 15 anos com relógio e eu voltei me sentindo um bebê, com o tanto de oportunidade que tem nesse universo de relógios, para empreender nesse universo de relógios. Então o cara consegue desenvolver a marca própria, o cara consegue ser um influenciador de relógios, o cara consegue fazer parcerias com marcas para ter um relógio exclusivo, o cara consegue fazer relógios corporativos ali para, quero presentear aqui minha equipe que só quem completou 5 anos aqui na empresa, quero presentear. Então, são muitas áreas para empreender. E a Suíça realmente ela está anos-luz à frente daqui do Brasil. Interessante. Ô, Jeff, posso fazer umas 3 perguntinhas básicas de relógio, sobre particularidade de relógio, e você explica pra galera? Vamos em frente. O Lu já falou das marcas ali de entrada que você recomenda. Cara, relógio no lado esquerdo ou direito? No braço esquerdo ou direito? No que você se sentir melhor. Em que ocasião usar um relógio de aço ou um relógio de couro? O relógio de aço ele é mais versátil. Então, se você for investir em um primeiro relógio, é interessante você comprar um de aço. Por quê? O de aço, ele vai bem, tanto social, da forma que eu estou vestido, mais casual, da forma que você está vestido, ele vai ok. Já o relógio com a pulseira em couro, ele é mais sério. É um relógio que ele vai cair mais melhor com o social. E quando nós temos um relógio com a pulseira em borracha, ele é voltado para o espírito mais esportivo. Uhum. Automático ou De quartz. Manual, Ou quartz? solar. Na verdade, tem um solar também, né? Ou solar? É. Um de cada. Um de cada? Acho que um Pra de variar, cada. né? Tem que ter um de cada, sim. Boa, que mais, Lu? Qual foi o primeiro relógio que você comprou nesse quesito de ser uma comemoração, uma joia, assim, um relógio que você investiu o seu dinheiro pra comemorar? Eu vou falar do último. Mas eu posso falar. Não, eu vou falar desse daqui. Vou falar desse daqui porque esse daqui foi um momento realmente de ascensão na Boa. Relojoaria JJ. Uhum. Foi um momento onde nós começamos a nos posicionar de uma forma mais forte na internet e as coisas começaram a melhorar de fato. E aí eu coloquei uma meta durante o semestre. A meta foi atingida e eu adquiri esse relógio. Esse é um Seiko Prospex. Legal. Então ele tem um valor especial, Muito bom. Eu acho muito bonito esse relógio. um baita produto. E qual é o relógio dos sonhos? Aquele que pegou ele, zerei. Cara, eu acho que não tem esse, viu, meu? Eu não Não tenho tem? muito esse negócio. Um dia, é engraçado, né? É muito louco, porque às vezes as pessoas falam assim, pô, você é um apaixonado por relógios e tal. E aí teve um amigo que fez uma pergunta que me intrigou bastante. Ele falou assim, cara, mas você ama relógios? Eu falei, cara, que pergunta, né? Pô, eu amo a Deus, amo minha família. E aí, mas eu fiquei refletindo sobre aquilo. Relógios eu gosto, é um produto que eu trabalho, enfim. Mas ele falou, pô, a forma que você fala, dá a impressão que você ama. Eu falei, não, não amo, é um produto que eu trabalho,
Mas o que que eu gosto de verdade? Eu gosto de ver as pessoas, assim, que através do relógio eu posso transformar a vida das pessoas, dos clientes, Uhum. que o cara tá comprando um relógio, eu posso transformar aquele momento mais especial, gravando um simples vídeo para ele de 1 minuto. Então eu vou tornar mais especial a vida dele naquele dia. Eu gosto de olhar para os meus colaboradores e ver, assim, a evolução que eles tiveram ao longo dos anos dentro do segmento, o tanto que eles aprenderam. Isso me dá muito orgulho. E não é sobre o relógio, é sobre todo o contexto, é sobre a rotina, é sobre o que envolve a relojoaria. Relógio por relógio, sabe? Mas voltando à sua pergunta, eu acho que o próximo relógio é um Speedmaster. Eu tô de olho, Professional. tô de olho num Speedmaster. Eu acredito que vou colocar uma meta aí ousada e bater essa meta e comprar um Speedmaster. Muito bom. Muito bom. Excelente. E assim, você acha que o valor mais caro que você pagaria por um relógio é proporcional ao quanto você tem de faturamento ou tem um limite, assim? Eu nunca parei pra pensar nisso, pra ser bem honesto, viu? Eu nunca parei pra pensar nisso. Mas, assim, eu vou comprar algo que realmente que eu goste Uhum. e que tenha história. Agora, valor, porque assim, né? Às vezes é percepção, tudo é percepção. É, exatamente. R$ 1.000 pra você é diferente de R$ 1.000 da forma como ele vê, é diferente como eu vejo, como o Renato vê. Então, é muito relativo isso. Vai chegar um momento que para você tomar uma decisão de comprar um item de 40, 50 mil reais, você não vai pensar tanto para tomar essa decisão, porque não vai fazer tanta diferença. Logicamente, se você chegar lá Sim. a ter um faturamento, a ter uma certa verba ali, né? Mas eu não atrelo, não. Legal. Muito legal. Boa. Fechamos? Acho que fechamos, né? Acho que vários recados aqui importantes que a gente conseguiu extrair desse papo. E só um adendo. A gente falou de oratória. A gente tinha um episódio, um baita episódio de oratória. Verdade, A o gente primeiro falou episódio. com o Luiz. O Luiz, ele tem a maior rede de maior número de escolas de oratória. Ele é um franqueador, né? Maior número de escolas de oratória do Brasil e talvez do mundo. É a maior rede de Maior. oratória, talvez, do Que mundo. legal. Talvez do mundo. Então, oratória, com certeza, muito importante na vida de todo mundo. É um grande exemplo do que você conquistou por conta da sua comunicação. Sem dúvidas. E a galera tem que ver esse episódio E é também, né? isso aí que você ia falar, tá disponível Tá aí pra disponível, assistirem, tem que né? assistir o episódio. Já Isso deixa aí. aqui pra clicar, ó. Ô, Jeff, É isso aí. aí aproveitar e te agradecer, cara. Foi um papo muito legal. Falamos sobre negócios, sobre relógio. Foi uma aula e foi um prazer te receber aqui no iPlane. A satisfação foi toda minha, Renato. Como sempre, o bate-papo com você é muito construtivo. Vale a pena investir o tempo, porque o retorno é muito valioso. Boa. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado pela Obrigado, presença. senhores. E quem quiser comprar um Trabalha. relógio, Eu comprei um hoje, hein? Ó, Comprei pra um comprou? aluno aqui. É. olha só, quem quiser comprar um relógio, qual que é o contato? relojoariajj.com.br. E nas redes sociais? Relojoaria JJ. Se quiser visitar a nossa loja física, nós estamos no bairro da Vila Olímpia, Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 516. A loja, hoje, dia 24 de junho de 2025, está em reforma. Contudo, dentro de 30 dias, já estará funcionando normalmente. Fazem 30 dias que eu estou falando que são 30 dias. Reforma é um caso sério. Mas eu acredito que na segunda quinzena de julho de 2025 a loja já vai estar bonita, padrão Suíça. Olha só. Nós fomos Vamos lá lá, visitar, né? nos inspiramos nas lojas da Suíça para poder montar o layout da nossa e vai ficar bem interessante. Muito legal. Muito bom. E se você viu esse episódio, deixa o like, deixa um comentário e manda para aquele teu amigo que tá pensando em comprar um relógio ou tá querendo aprender mais sobre empreendedorismo. Boa. Isso aí. Valeu, galera. Valeu! Tchau, tchau. Vamos em Valeu. frente. Valeu.